você sabe muito bem, nós temos aqui o nosso quadro para ajudar você a entender algumas doenças e sempre com a ajuda de um especialista. É o nosso quadro Cuide-se. E hoje, quem está aqui conosco para nos ajudar é o Dr. Leonardo Portuceba, cirurgião bariátrico. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucília. É uma satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez. Esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores, já queremos saber por que os obesos são considerados, nessa pandemia, grupo de risco. Na verdade, os obesos têm sofrido muito com essa pandemia. Os obesos têm células inflamatórias que, quando acometidos pelo Covid, obviamente isso se torna um grupo de risco. Eles ficam mais vulneráveis a complicações. E isso foi notado ao longo desses 1 ano e meio, desses 2 anos aí de pandemia, onde o número de obesos na UTI são maiores, o número de obesos que infelizmente tiveram fatalidade são maiores. Isso, obviamente, proveniente da doença obesidade, que desencadeia outras doenças. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores, já tem pergunta na tela. Olha, como controlar, doutor, a obesidade em crianças? Tem uma filha de 9 anos, o telespectador diz, a telespectadora, e ela se sente sempre cansada durante o dia. Olha, a obesidade infantil realmente é um grande problema. Nós temos visto hoje uma pandemia de obesidade nas crianças. As crianças já nas fases primárias, já acima do peso, crescem adolescentes obesos e adultos doentes. É necessário uma mudança da política pública, uma mudança de hábitos, uma mudança familiar para estimular essas crianças com uma alimentação mais saudável, ao invés de comer os biscoitos, ao invés de comer os doces, alimentar com frutas, verduras, colocá-las para praticar atividade física. Enfim, é uma mudança cultural para que realmente nós possamos reverter esse quadro que já é uma realidade no nosso país. E nesse momento as escolas também podem ajudar muito, né? Mais uma participação agora do Marcelo Ribeiro. Uma pessoa pode voltar ao peso anterior depois de uma cirurgia bariátrica? Marcelo, pode voltar ao peso porque a cirurgia ela não é a cura da obesidade, a cirurgia é um tratamento. Na verdade, a doença obesidade ela vai ser controlada com a cirurgia, mas juntamente com a cirurgia é necessário uma mudança de hábitos, que a cirurgia vai ajudar, vai estimular. É uma alimentação mais saudável, é uma prática de atividade física, é o uso bem moderado de bebidas alcoólicas. Isso sim vai fazer com que quem operou mantenha o peso perdido. Caso essa pessoa não faça nada que foi combinado, não faça um acompanhamento, ela corre o risco sim de voltar a ganhar peso. É claro que cada caso é um caso. Como o senhor aconselharia o telespectador que tem um problema de obesidade? Quando ele deve fazer a cirurgia bariátrica e como o senhor destina esse tratamento para ele, para que ele evite a cirurgia e consiga, através de outras maneiras, perder peso? De fato, nós indicamos a cirurgia quando o paciente tem uma história de obesidade. Ele já vem de uma família de obesos, ele já vem com tentativas de perda de peso sem sucesso, seja com dieta, seja com medicamentos, seja até com visitas a spas, e essa pessoa não obtém sucesso, que infelizmente, para quem tem a doença obesidade, isso ocorre com muita frequência. O tratamento clínico, geralmente, o índice de sucesso é muito baixo. Então, essas pessoas, sim, elas podem ser indicadas o tratamento cirúrgico, claro, avaliado caso a caso. A pessoa tem que, inicialmente, querer uma mudança de vida, querer novos hábitos, que a cirurgia ela vai estimulá-la a isso. A cirurgia vai criar uma base, um mecanismo para que essa pessoa possa comer menos e se sentir satisfeita, que essa pessoa mude o metabolismo e consiga perder peso de uma forma sustentável. E, obviamente, isso aí ela começa a praticar atividade física e passa a ter uma vida mais saudável. Esse é o nosso objetivo. Leonardo, houve o tempo em que a pessoa até mesmo estimulava o aumento do peso para chegar naquele limite propício para uma cirurgia bariátrica. Hoje isso não existe mais. Olha, infelizmente ainda existe. Isso não é a nossa recomendação, mas isso existe por questões burocráticas. É aquela pessoa que sempre lutou contra o peso e às vezes ela não tem aquele índice que ainda vai ter a liberação do seu plano de saúde. Então, essa pessoa opta por ganhar peso, que seja 3, 4, 5 quilos, única e exclusivamente para conseguir
que o plano aprove essa cirurgia. Nós não aprovamos esse método, nós achamos que a pessoa que nos procura, ela está lá para perder peso e nunca para ganhar peso. Então, assim, é necessário, de fato, uma avaliação mais geral. O que nós fazemos hoje é uma avaliação do histórico de obesidade e não simplesmente a números. Pois é, mesmo o especialista recomendando e percebendo a necessidade de uma cirurgia bariátrica para aquele paciente, muitas vezes ele não pode operar porque o plano de saúde não autoriza? Porque existem os índices que são, de fato, a ANS que estimula esses índices. Então, existe um índice de massa corporal acima de 40 ou um índice acima de 35 com comorbidades. Muitas vezes o paciente tem um índice de 38,5, 39 e não tem aquela comorbidade que o plano autorizaria. Então, ela opta por ganhar peso, que do meu entendimento é uma coisa errada. Muitas dúvidas. Minha filha tem 14 anos, pesa 94 quilos, isso é normal. Meu neto tem 9 anos, está com 54 quilos. Tenho 37 anos, 97 quilos. Como saber se a pessoa é ou não é obesa? Para o adulto, é muito simples fazer uma conta. Pega o peso, divide pela altura ao quadrado. Se esse número ficar entre 20 e 25, que é o índice de massa corporal, essa pessoa está num peso ideal, ou seja, aquele peso que ela vai estar com chance de ser saudável. De 25 a 30 é o sobrepeso, é um sinal de alerta. E acima de 30 é obesidade e acima de 40 obesidade mórbida. Por que mórbida? Porque existem grandes possibilidades dessa pessoa já adquirir outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas articulares, apneia do sono, além dos problemas sociais, que nós sabemos que quem tem obesidade sofre muito com isso. Quer mais detalhes? Essa entrevista vai lá para o nosso site tvsd.com.br, canal do YouTube. Por enquanto, nós agradecemos a participação ao vivo do cirurgião bariátrico Leonardo Porto-Seba, nos ajudando aqui no nosso quadro Cuide-se. Uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, eu agradeço muito o convite. Eu acho que a informação é fundamental para que as pessoas se cuidem. E nesse tempo de pandemia, apesar das pessoas estarem mais em casa, ganhando mais peso, mais ansiosas, vamos preocupar um pouquinho com a alimentação, fazer uma caminhada, uma atividade física para tentar manter-se mais saudável. Muito obrigado. Fica a dica. Boa tarde, obrigada. É isso aí, cuide-se.